Oi gente, tudo bom por aí? Meu nome é Valquíria e seguimos aqui nessa sequência de vídeos otimizando o tempo e eu vou falar da minha experiência com a higiene natural, lembrando que são as minhas primeiras impressões, já que meu bebezinho tem apenas 15 dias de vida e acreditem, eu já consegui colocar essa rotina de higiene natural com ele a partir do terceiro dia de vida. E se você ainda não ouviu falar sobre higiene natural, é simplesmente um método onde você coloca o bebezinho de cócoras, de preferência no seu colo, óbvio, né? Porque ele ainda é bem molinho, e assim ele consegue evacuar de uma maneira muito mais confortável. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu ouvi falar dessa nova forma de fazer com que o bebê evacuasse de uma maneira mais confortável foi no Instagram, no perfil da Eduarda França. Ela compartilhou com uma amiga dela que estava fazendo esse experimento e aí ela mostrava fazendo a higiene natural com a Bela, que é a bebezinha dela. A Eduarda tem um vídeo, tem um canal aqui no YouTube, então eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse e ainda não conheçam. É uma mãe que eu gosto muito de seguir. E essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de higiene natural, achei algo bem, de verdade mesmo, assustador, porque é uma coisa assim meio surreal, parece que aquilo não acontece com todo mundo, né? Porque simplesmente o bebezinho, por ser colocado ali naquela posição de cócoras com os joelhinhos dobrados, faz muito cocô e tudo de uma vez, parece até que é algo que machuca ou não sei, que é desconfortável, porém ela dava um relato positivo sobre aquilo. E aí eu deixei passar e com o passar do tempo, né, durante a gestação, eu acabei me voltando naquele tema e pesquisando mais aqui no YouTube mesmo sobre esse método e eu encontrei um vídeo que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, que foi o que mais me ajudou, que mais traz informações sobre o método, é da doutora Juliana Lee, e aí ela falava da experiência dela com o método, e ela deixa várias dicas, né, de como fazer, além dos benefícios e tal. Aquilo que me chamou a atenção no primeiro momento foi eliminar o desconforto do bebê de uma maneira fácil e rápida. Ela coloca o bebezinho dela, no vídeo vocês vão acompanhar, num baldinho, né, com água, e aí ela faz essa higiene natural, já é um bebezinho maior. Ela inclusive diz que pode ser iniciado nos primeiros dias de vida e foi isso que eu fiz, né? Foi por causa desse vídeo que a minha experiência começou tão cedo com a higiene natural. O Antônio, o Carlo Antônio, tinha 3 dias de vida quando eu decidi tentar pela primeira vez. Ele ainda não demonstrava nenhum tipo de desconforto abdominal, nem nada disso, mas a pediatra, assim como a minha obstetra, elas já informavam que esse desconforto de cólicas, eles começariam provavelmente a partir dos 10 dias de vida, que é quando o bebê passa daquele cocôzinho que é um mecônio ainda, com um cocô bem escuro. Esse cocô é escuro porque ele tem uns pelinhos na pele, enquanto ele tá dentro do útero, que começam a se soltar. E aí ele começa a ingerir esses pelinhos dele mesmo, chamado lanugo, junto com o líquido amniótico, e é esse que vai se formar o primeiro bolinho fecal do bebê, que ele vai fazer de preferência na hora que ele nasce, né? Não dentro da barriga, porque se isso acontecer, enfim. Mas vamos pular essa parte, né? De mecônio intraútero, porque, enfim, tá desfocando, mas é só para vocês entenderem que aquele primeiro cocôzinho, ele é em decorrência desses pelinhos que eles servem para que o intestino do bebê ele comece ali a processar aquele primeiro bolo fecal dele, e é só depois, então, que descer de fato o leite, porque para quem ainda não sabe, o primeiro leitinho que desce quando o bebê nasce, ele é chamado de colostro. Tem nem cor de leite, né? Ele é meio transparente, ele tem muitos nutrientes, é muito importante que o bebê beba o colostro, mas a apojadura, ou seja, a descida do leite vai começar ali entre o quinto dia, talvez um pouquinho antes, no meu caso foi antes, né? Mas é só depois que o bebê refizer todo esse sistema dele, ou seja, eliminando todo esse mecônio, e quando ele começar a trocar o cocôzinho dele, desse bem escuro para aquele típico de quem só toma leite materno, que é um cocô bem amarelinho, bem aquoso, só a partir dali que é possível que o bebê comece a sentir algum desconforto.
abdominal e vem a ter cólicas, então nesses primeiros dias é quase uma maravilha e aí depois o negócio pode piorar muito, dependendo da alimentação da mãe, e é a partir daí que a mãe deve se atentar àquilo que ela come, aquilo que, né, o que ela percebe que dá uma diferença no humor do bebê ou até mesmo na maneira como ele evacua, enfim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o meu bebê tem 15 dias. Então, tecnicamente, ele ainda tá no começo dessa fase aonde pode dar muita merda, literalmente, né? E pode piorar muito, pode desenvolver cólica, mas eu já adianto pra vocês que com 15 dias, e mesmo meu leite tendo descido muito, muito cedo, lá pelo terceiro dia, ele ainda não teve nenhum episódio de cólica. E eu já passei por episódios de cólica terríveis com os meus outros bebês. Principalmente o primeiro, Miguel Ângelo, sofreu de cólica até o 6º mês de vida. Muita dor, ele se contorcia, era aquele bebê que você tinha que segurar de bruços, que você fazia bicicletinha, que você passava a noite inteira embalando e nada resolvia. E hoje eu percebo que se eu soubesse antes dessa técnica, poderia muito ter ajudado. Ele foi aquele bebê, o primeiro, o Miguel Ângelo, que depois que começou a introdução alimentar, ele teve um ressecamento intenso. E aí era assim questão mesmo de ter que usar para métodos farmacológicos, de supositório, enfim, coisas para tomar. Foi bem complicado. Ele teve uma relação bem difícil, inclusive no desfraude. E isso eu acho que veio ocasionando assim uma bola de neve, desde ali daquele começo, né, de ter muita cólica, e todos os processos dele foram bem difíceis até ali os 2 anos. Realmente, né? Quando daí a gente conseguiu fazer o desfraude, ele conseguiu regularizar ali todo o intestino dele e tudo mais. Eu também confesso que eu não me atentava muito para aquilo que eu comia, então eu era uma pessoa que sim, comia uma barra de chocolate inteiro, assim, eu percebia que aquilo fazia mal para ele, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa extremamente egoísta, e eu confesso isso para vocês aqui publicamente. Eu era uma mãe muito jovem e que não sabia ainda me colocar nessa posição de mãe, né? Tanto que era um egoísmo muito grande eu comer algo que eu sabia que faria mal para ele, ao mesmo tempo pensando em fazer bem para mim, porque eu era extremamente alcoólatra. Enfim, simplesmente desabafando aqui e confessando para vocês algo que é muito triste de me lembrar, porque hoje ele tá com 10 anos e eu percebo que eu poderia ter feito diferente, né? Mas dentro de todas essas coisas que eu poderia ter feito diferente, tem essa questão da higiene natural, que eu realmente não sabia. Então, quando a gente não sabe, não tem como a gente fazer diferente. E por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês tanto essa minha experiência com o meu primeiro filho e falar para vocês que existe esta técnica. Então, se você conhece alguma mãezinha aí, novinha, né, ou que já tenha muitos filhos, mas que não conhece essa técnica, vale muito a pena iniciar. Por quê? Basicamente, você só precisa colocar o bebê na posiçãozinha de cócoras, então ele vai ficar na posição vertical e você vai segurar as perninhas dele. Não necessariamente você precisa fazer como a doutora Ali mostra no vídeo dela, você pode deixar ele de fralda, que inclusive é o método que eu me adaptei melhor a fazer, até por ele ser tão pequenininho, não tão pequenininho, porque ele nasceu com 4,180 kg, mas por ele ainda ser um bebezinho, é mais prático segurar ele aqui no colo. Quando ele fez 12 dias de vida, eu tive a experiência de colocar ele pela primeira vez no vaso, e eu vou deixar aqui algumas imagens para você ver. Ô, louco! Deu certo! E você vai percebendo os sinais que o seu filho dá para poder fazer cocô, né? Então, quais são as expressões que ele utiliza? Eu comecei a perceber que o meu, assim que ele acorda de manhã, ele sempre faz. Então, ele acorda, né, eu já troco ele, porque geralmente a fralda tá cheia de xixi, e aí eu coloco uma outra limpinha só pra ficar mais folgadinha ali embaixo, pra ele conseguir evacuar. Depois de cada mamada, ele também tem o costume de já fazer, né, já evacuar. E eu percebo durante o dia uma ou outra movimentação estranha, que no caso dele, os sinais são uma expressão facial, assim, de desconforto, as pernas ficam mais
mais rígidas, ele começa a chutar as perninhas assim, de uma forma, né, ritmada e tensa. Então aí eu já coloco ele na posição e assim, não dá 5 minutos do momento que eu coloco ele naquela posição até ele conseguir fazer cocô, e geralmente é muito cocô. E eu gosto, como eu falei pra vocês, de trocar a fralda que ele está e colocar uma mais folgadinha. Como eu disse, essas são as minhas primeiras impressões. Eu realmente não percebi nenhum tipo de alteração assim no sono dele, pelo contrário, ele já é um bebê que consegue dormir uma noite muito bem. Ele acorda 3 vezes para mamar e eu percebo que essa facilidade em voltar a dormir é justamente porque assim que ele mama, eu já seguro ele para ele fazer o cocôzinho dele, então praticamente aquilo tá ganho. Ele mamou, ele fez cocô, ele é trocado e eu devolvo ele pro berço. Então, ele não tem um momento de estresse, ele não tem aquele momento de estar desconfortável, porque realmente, se você se imaginar ter que fazer cocô deitado, é uma situação muito desagradável, ainda mais com uma fralda, e muitas vezes essa fralda até possivelmente cheia, né, de xixi, então ela tá ali impedindo, apertando, dependendo do tamanho ali da roupinha, do body, né, são várias camadas de roupa aí, então realmente você deixar o bebê mais livre facilita muito para ele, ainda mais nessa posição onde a própria gravidade tende a levar tudo para baixo. Então vale muito a pena experimentar, essa é a minha primeira impressão com a técnica, lembrando que eu tô fazendo desde que ele tinha 3 dias de vida, ele completou 15 hoje, então são aí, né, uma semana e meia, mais ou menos 12 dias, que eu estou fazendo em todas as evacuações dele. Essa técnica tô amando, tô me surpreendendo, até mesmo a minha mãe tá achando o negócio surreal, porque a gente nunca ouviu falar, ao mesmo tempo que é algo natural, como o próprio nome diz, até porque não existia fralda descartável durante todos esses últimos anos e todo mundo, vocês concordam comigo, tiveram que utilizar o troninho ali, o banheiro, né? Então, essa é uma técnica que já existe. Eu convido vocês a assistirem o vídeo no canal da doutora Juliana Lee, que vai estar aqui embaixo, e pegarem várias dicas delas lá também, né? E vou deixar algumas cenas aqui dessas minhas experiências iniciais com o método. E espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida ou mesmo sugestão de vídeo, pode me deixar aqui embaixo na descrição, me mandar uma DM lá no Instagram para que a gente possa conversar. E, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Olha, tive que trocar tudo, até as meias, porque ele começa a mexer esses pezinhos, né, e pegou na fralda, e eu vou voltá-los dessas imagens. Mas, quero contar pra vocês que eu comecei a fazer uma técnica chamada higiene natural, que eu descobri ainda quando eu tava grávida dele, que facilita muito na hora do bebê fazer cocô. E, eu assim, chocada em como isso ajudou tanto a ele em ter cólicas, até agora a gente não teve episódio de cólica, mas principalmente a facilidade que ele resolve na hora de fazer cocô. Assim, muito lindo.